Isaías, capítulo de número 9, o advento e o poder do Messias. O capítulo 9 nós vamos fechar agora o livro do Emanuel, que é justamente, começou no capítulo 7 e vai até o versículo de número 7 deste capítulo 9. E quando nós falamos do advento do Messias, claro que esse título ele foi adaptado pela tradução da Septuaginta, e na verdade não tem um valor histórico inicial. A verdade é, este capítulo 9 fala de um período de restauração do povo de Deus. E como nós sabemos, o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Então, na verdade, a promessa é que surgiria um grande rei, surgiria um rei pacífico, e ele iria transformar esse estado de angústia num estado apropriado. Embora o povo crescesse, mas eles não tinham alegria por causa da opressão. E tudo começa lá em cima na Galileia, que futuramente será aplicado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ler primeiramente o fundo histórico, que diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Vamos entender. Ele fala aqui de uma região totalmente devastada, que é aquela questão do norte, principalmente as tribos de Zebulon, Naftali, Azer, porque eram as primeiras a receberem as invasões. Então, o texto aqui original, tratando de Zebulon e Naftali, fala da ocupação do território ali da Galileia, mais à frente colocada, como sendo a área mais castigada com as invasões da Assíria. Isso aconteceu por volta do ano 733, porque ali começaram as invasões, e o imperador assírio da época era Tiglat-Pileser III. E naquela ocasião, o povo de Zebulon, de Naftali, de Azer, eles sofreram muito com essas invasões. Então, na verdade, quando ele fala a terra angustiada não será entenebrecida, quer dizer, totalmente devastada, porque ele sempre promete uma reconstrução do povo dele. Aí ele fala assim, ele envelheceu, quer dizer, ele humilhou nos primeiros tempos, e essas terras sofreram, mas no fim ele promete um período de restauração no caminho do mar. Que mar é esse? É o mar, o Mediterrâneo, que é chamado de Mar Grande, né? O mar que faz ali a costa de todo o Israel. E ele fala além do Jordão, e também fala da Galileia dos gentios. Então, moral da história, a promessa de uma restauração. Nós sabemos que essa restauração nunca aconteceu fisicamente, então nós temos que trabalhar primeiramente que essa restauração só começou a acontecer com o início do ministério de Jesus. Por isso que nós devemos entender que esta parte aqui tem uma aplicação espiritual para o início do ministério de Jesus. Por quê? Ele começou o seu ministério justamente na Galileia, que era a região mais assolada, e justamente ali teve início os milagres de Jesus com o seu ministério, e o primeiro milagre nas bodas de Caná, como nós conhecemos a história. Versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você já sabe, quem andava em trevas, esse povo que habitava nesta região da Galileia. E ele fala que esse povo viu a luz. A luz sempre era um símbolo de salvação, de transformação. No próprio Isaías, capítulo 60, versículo 1, ele vai mostrar como sendo a luz um momento de uma nova era. Quando um novo rei entrava, quando ele era entronizado, na verdade era considerado uma época de uma luz da manhã, uma transformação, e principalmente quando o rei julgava com justiça, com equidade, ele era comparado a essa luz da manhã. A entronização, na verdade, era como que o orvalho fosse jogado e derramado sobre todo o território. Você pode conferir no Salmo 110, versículo 3, por exemplo, até mesmo no 2 Samuel, capítulo 23, nós temos esses relatos. A salvação era símbolo de um rei justo, um rei que traria uma transformação. Só que essa questão aqui, como aplica ao futuro para Jesus, nós temos aquele sentido de que essas trevas, na verdade, não eram
eram somente trevas humanas, físicas, mas trevas espirituais. E a grande luz que surge, não somente um rei, mas a luz, nós sabemos que a grande luz vem a ser o Senhor Jesus. E fala assim, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte. Por quê? Porque justamente a região mais afligida, a região mais precária, era aquela região ali da Galileia. E diz mais, sombra de morte, resplandeceu a luz. Como eu falei, a luz é a entronização de um novo rei, que nós aplicamos ao futuro para Jesus. 3. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Aí na relação de Deus trabalhando no povo dele. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, quer dizer, na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Quer dizer, a festa na ceifa é a festa da colheita, que eles faziam grandes festas. E quando voltavam também das guerras, eles dividiam os despojos. Na verdade, ali é uma questão, um símbolo de alegria, de período bom, de período de crescimento, de fartura. Veja no 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Quem quebrou? O Senhor quebrou o jugo que pesava sobre ele. Qual ele? Ele quem? Esse povo sofredor. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor. Ele cita a opressão que foi marcada pelas várias dominações e o reino do norte, principalmente pela Síria. Então, se você pega e se trata para um período futuro, você fala de um grande livramento prometido pelo Senhor ao seu povo. Tanto é que ele fala assim, como no dia dos midianitas. Por que o dia dos midianitas? Ele está fazendo alusão à época de Gideão, quando Deus levantou Gideão para livrar dos midianitas. E na ocasião, os midianitas, que estavam em grande quantidade, foram abatidos de forma sobrenatural. Nós sabemos que o exército de Gideão era 300 homens. E ali mostrou que o poder vinha, emanava do próprio Senhor. Então ele está dizendo que é uma época em que vai acontecer um livramento semelhante a este que aconteceu no passado. Verso 5 diz assim, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas. Está falando do período do sofrimento, do cativeiro, das invasões que vinham do inimigo, e justamente as vestes que ficavam rasgadas e ensanguentadas. Aí diz assim, servirão de pasto ao fogo, ou seja, vai ficar no chão, e assim como o gado come o pasto, o fogo comeria essas vestes, sinal de que seria um período esquecido. Aí no versículo 6, tem um versículo que surge, muitos falam, mas poucos explicam a profundidade desse texto, porque nós sabemos que ele está prometendo um rei, correto? E nós sabemos que esse período era o período do Emanuel, tanto é que é o livro do Emanuel. E nós também sabemos que o Emanuel era o Deus conosco, dado a Judá como símbolo, ainda que o povo estivesse contrariamente, através do rei Acais. E nós sabemos que esse menino que nasceria seria o Ezequias, filho de Acais, que traria um período novo, um período bom para o povo de Deus. Por isso que fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, quer dizer, o menino que nasceu era herdeiro do trono, filho de Acais. Aí fala assim, e o principado está sobre os seus ombros. O principado é justamente o poder, o domínio, aquele cetro que o rei exercia com severidade, mas com justiça, debaixo de uma teocracia que era a lei de Deus. E quando falei esse principado, ele é exemplificado por aquele manto, de vermelho, carmesim, que era colocado sobre os ombros do rei. E a partir de então, ele era considerado como sendo um revestido de autoridade. Até porque, quando o rei era entronizado, deve-se ressaltar, ele era considerado filho de Deus. Então, na verdade, quando ele subia ao trono, ele tornava-se, segundo o costume dos israelitas, como filho de Deus, mediante a adoção. Você pode conferir isso em várias passagens da Bíblia que falam, como no Salmo 2, versículo 7, Salmo 89, 26 a 27 e por aí vai. Então, quando ele fala, o principado está sobre os seus ombros, quer dizer, o poder de Deus está sobre ele para executar justiça e juízo. E diz mais, e o seu nome será maravilhoso,
Algumas Bíblias vêm separado, maravilhoso conselheiro. Eu não tenho dificuldade de entender. Se vier maravilhoso, é porque o nome dele seria maravilhoso, justamente por estar debaixo da unção de Deus. E conselheiro no sentido de aconselhar o povo. Se você trabalhar direto com maravilhoso conselheiro, seria um conselheiro maravilhoso. Ok? Não muda muito não, mas tem gente que cria caso com tudo. Vírgula, diz assim, Deus forte, porque ele era representante de Deus, porque quem vê o Pai, vê o Filho, e o rei, quando era entronizado, era considerado filho de Deus por adoção, ok? Aí diz mais, Pai da eternidade, porque ele trazia essa autoridade da eternidade, príncipe da paz, porque o principado dele, a administração dele, traria e trazia um período de paz para os seus subordinados, para os seus comandados. Beleza? Aí todo mundo fala assim, mas isso aqui é Jesus. Mas Jesus, para você trabalhar com isso aqui em Jesus, você tem que passar primeiro por cima do fato histórico. Por isso que a gente tem que saber dividir muito bem. Uma coisa é aplicação, outra coisa é história. Historicamente, está falando da entronização de um rei, e esse rei seria totalmente voltado a consertar os erros que estavam acontecendo dentro do povo de Deus. E no versículo 7, para fechar o livro do Emanuel, diz assim, ó, do incremento deste principado e da paz, quer dizer, do desenvolvimento deste principado, quer dizer, deste governo do rei, e da paz, porque seria um reino de paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, porque a aliança que Deus fez com Davi, ela não acabaria nunca, estaria de eternidade a eternidade, porque sempre Deus velaria sobre a sua palavra para cumprir acerca da casa de Davi. Por isso que ele fala, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Aí fala assim, o zelo, quer dizer, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos fechar aqui. Você sabe que nós trabalhamos com o capítulo 7 e 8 e o capítulo 9 do verso 1 até o versículo 7. Então aqui findou o livro do Emanuel. Aqui o livro do Emanuel acabou. E você já percebeu que a promessa do Emanuel, que é o Deus conosco, era através de um filho que restauraria todo aquele estado caótico e livraria Judá da invasão da Assíria, que na ocasião foi através do rei Senaqueribe, ok? Então, quando nós pegamos isso historicamente, já matamos. E quando nós transportamos isso para Jesus, nós estamos falando da época da vinda de Jesus, quando ele começa o seu ministério na Palestina, e através desse ministério de Jesus, todo um desenvolvimento aconteceria, não somente na terra, como a luz que não veio somente para eles. A luz veio para todo aquele que o recebe. E por isso que Jesus foi feito Filho de Deus, e todo aquele que automaticamente está em Cristo, ele é feito também Filho de Deus por adoção, assim como eram feitos os reis do passado. E do incremento deste principado não haverá fim à paz. Quer dizer, Jesus, ele tem dois sentidos. Ele veio primeiro e hoje ele exerce sobre a igreja esse ministério. E depois, quando ele voltar a segunda vez, ele vai estabelecer o milênio. E através do milênio, nós teremos o quê? A execução e o complemento de toda esta profecia. Isso até o versículo de número 7. Porque a partir do versículo 8, os assuntos vão mudar. A partir do versículo de número 8, nós teremos aí uma série de ameaças, são mensagens, na verdade, dirigidas a Israel e a Judá. As três primeiras, na verdade, parecem ser a Israel, e a quarta se fixa mais em Judá. Lembrando que quando Deus trata, ele trata com o povo dele como sendo uma totalidade. E, na verdade, sempre a parte final é a parte que envolve Judá. Versículo 8 diz assim, o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Geralmente, quando aparece essa duplicidade aqui, né, Jacó e Israel, porque na verdade são a mesma coisa, é uma referência às duas casas, né? E todo este povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, quer dizer, o reino do norte, que em soberba e altivez de coração dizem. Ou seja, quando fala Efraim, geralmente é uma referência ao norte, ao reino de Israel. 10. Os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Ele quer dizer aqui o seguinte, que a soberba desses dominadores
Lembrando que quando essa palavra surge, o Reino do Norte ainda não tinha caído, porque nós estamos aqui mais ou menos em 733, 34, antes de Cristo aproximadamente. E o Reino do Norte, nós sabemos, caiu em 722. Então, quando fala dos ladrilhos, ele está falando, e das obras de cantaria, ele fala das grandes casas, das casas luxuosas, de toda aquela fartura que eles possuíam em seus palácios e casas luxuosas. E como eles estavam sendo acossados pelos inimigos, eles diziam o seguinte: não, isso aí não é para sempre não. Eles derrubaram casas boas, nós faremos casas melhores ainda. 11. Portanto, o Senhor suscitará contra eles os adversários de Rezim, e instigará os seus inimigos. Quando fala os adversários de Rezim, ele está se referindo à Síria, porque a Síria, juntamente com Israel, ali por volta de 734, eles tentaram invadir o Reino do Sul, fizeram uma coalizão. Então aqui fala que eles seriam também desbaratados pelo exército assírio, que viria, na verdade, para destruí-los. Aí fala no 12, ó, pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus. Essa coalizão dos sírios com os filisteus, na verdade, tratava de uma época talvez anterior, porque na época da invasão da Síria, tentativa de invasão da Síria junto com Israel, já foi um período mais próximo. Essa coalizão entre sírios e filisteus já foge um pouco desse contexto e retrocedem mais atrás, ó. E devorarão a Israel com a boca escancarada, isso quer dizer, o inimigo que vinha e dominava. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Essa expressão é uma expressão de punição. Você vai perceber o quê? Que Deus está dizendo o seguinte: eu levanto os inimigos. Fui eu que mandei esses inimigos chegarem. Então, na verdade, como a Síria, com S-I, ela fez coalizão com o reino de Israel, anteriormente essa mesma Síria tinha feito coalizão com os filisteus para atacar Israel. E ele está dizendo aqui o seguinte: olha, eles vêm com a boca escancarada e fui eu que mandei. Fala mais, mas ainda está estendida a sua mão. Quer dizer, esse juízo não era suficiente. Então ele vai continuar falando dentro de uma mesma linha. Veja no 13. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria. Qual é o povo? O povo de Deus. A princípio, o norte. Quem o feria? Quem o feria? O Senhor. E diz: nem buscou ao Senhor dos exércitos. Tipo assim, com toda a aflição, eles ao invés de voltarem para Deus, continuavam em transgressão e contrariamente andando. 14. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco. Ele está querendo se referir há uma queda que vem de cima para baixo. Por isso, quando fala cortar de Israel a cabeça sempre é a capital. E a cauda são as cidades de menos expressão. Aí ele coloca como o ramo e o junco, quer dizer, os ramos da árvore e o junco, que é a parte do talo. E diz mais, ó, em um mesmo dia. Então ele está dizendo o seguinte, que ele vai operar um juízo, e operou, e isso aconteceu em 722, aproximadamente, quando houve a queda do Reino do Norte. Ele está dizendo que isso aconteceria. Aí ele fala assim, ó, o ancião e o varão de respeito são a cabeça, ou seja, os da liderança. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então, na verdade, você tem um sentido de a grande capital, que é Samaria, e cidades pequenas, que são de nível inferior. E você tem os dominadores das grandes cidades, que na verdade eram os anciãos, os cabeças do rebanho de Deus, e o profeta que ensinava falsidade, geralmente considerado a cauda, ou seja, os de menos expressão, que coincide com as cidades de menos vulto dentro do sistema. 16. Porque os guias deste povo são enganadores, porque eles distorcem tudo, né? E os que por eles são guiados são devorados, ou seja, o povo que era guiado por esses líderes era totalmente sucumbido, envolvido e vencido. 17. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas. Quer dizer, Deus não teria o mínimo de misericórdia do sofrimento que eles enfrentariam.
Aí diz assim, ó, porque todos eles são hipócritas, quer dizer, fingidos, e malfazejos, quer dizer, que praticam o mal. E toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Quer dizer, quando parecia que Deus ia aliviar, ele está dizendo que ele ia continuar cada vez oprimindo mais o seu povo. 18. Porque a impiedade lavra como um fogo. Lavrar era uma linguagem do campo. Lavrar é você passar o arado na terra e preparar. Só que ele está dizendo que a impiedade lavra com fogo. Não é com a ferramenta adequada, não. É o fogo que vem de Deus como punição. Aí ele fala, ó, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. A visão aqui da floresta, na verdade, são invasões. E a fumaça que sobe numa floresta, na verdade, era o fogo que eles ateavam quando invadiam uma cidade, conquistavam e ateavam o fogo para aquele fogo subir, né? 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá. Lembre, quando a terra se escurecia, ela se escurecia porque a fumaça era tão grande que subia e cobria todo o céu. Mas só que quando você aponta isso para o futuro, você vai entender uma visão da grande tribulação, o sentido da dominação. Porque como nós lembramos aqui, antes da vinda do Messias, e esse quadro aqui descreve um período antes desse período do rei justo, né, que seria o Ezequias no caso. Antes desse período eles estavam numa terra totalmente com iniquidade. Então ele falou, quem vai lavrar a terra vai ser o fogo lavra a impiedade. Então ele fala que o povo dele seria punido severamente, e será o povo como o pasto do fogo. Olha aqui, ninguém poupará ao seu irmão. Quer dizer, ele está tratando de guerras civis. E essas guerras civis realmente elas aconteceram dentro de Israel. Nos períodos de 743 a 737 aproximadamente, vários períodos de confusões internas aconteceram dentro de Israel. A impiedade, a anarquia, a guerra civil, tudo isso você encontra estudando o período histórico. Então quando ele fala levantar, poupar ao seu irmão, é dizer, guerra interna. Se você joga isso para o futuro também. O período que precede a vinda de Cristo é um período de traição, de guerras, confusões dentro do próprio povo de Deus. 20. Se cortar da banda direita, ainda terá fome. Olha só. E se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Por que ele está falando isso? Pela escassez. Se você procura na direita, não tem comida. Procura na esquerda, não tem comida. Então, a solução é comer a carne do próprio corpo. E isso aconteceu em diversos momentos dentro de Israel, que era uma questão altamente punitiva. Um conflito muito árduo, ao ponto de faltar aos próprios meios de subsistência. 21. Manassés e Efraim a Manassés, que quer dizer lá no norte. E ambos eles serão contra Judá. Aí está falando a questão da guerra entre o norte e o sul. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então veja bem, o capítulo 9, você já percebeu, ele começou concluindo o livro de Emanuel, e a última parte partiu para juízos. Aí se você tem uma visão boa, você vai entender o porquê do livro de Emanuel. O livro de Emanuel fala que Deus é com eles, ainda que eles se afastassem do Senhor. E aqui aparece justamente os crimes e delitos realizados por Israel através dos anos. E a consequência seria os cativeiros que aconteceram para o norte e para o sul futuramente. Já no capítulo 10 nós teremos uma sequência de ais. E todo ai é uma sentença, é um juízo. E vai estar na mesma linha do que nós estamos lendo aqui, fechando agora o capítulo 9. Mas por hora, este foi profeta Isaías, capítulo de número 9.